tem coisas que excedem o nosso entendimento, né? A gente vai passar nessa vida e a gente não vai entender. Mas acho que o legal da vida é esse, cara. É o processo de você ser curioso e buscar se transformar, ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, ser muito mais do que um arquiteto ou uma designer de interiores, né? Eu acho importante também, né, a gente criar uma sensibilidade, né? Então, acho que a partir do momento que a gente também está sensível, a gente se permite viver mais, o que a gente tem de extraordinário para nós. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Domcast. Hoje uma conversa com duas pessoas que são mais do que profissionais que nós admiramos, são amigos, e eles vão compartilhar um pouquinho sobre a trajetória deles de formação, de vida, valores, princípios. E quem está aqui conosco hoje, Felipe Alcalde, Mariana, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Isso é um papo muito gostoso e é uma honra poder trocar essa ideia. Obrigado, Samuel. Prazer é nosso, cara, estar aqui na loja, ver esse lugar especial que você planejou, né, cara? E que é mais do que uma loja hoje, é um lugar que a gente se sente acolhido, né, cara? É isso. Vamos aí, vamos bater um papo. Vamos sim. Obrigada pelo convite também, né, Fê? Da gente poder falar um pouco de nós também, fazer essa troca com você, que é uma pessoa que toda vez que a gente vem aqui, seja com um cliente ou para ver algum produto, a gente acaba fazendo um podcast toda vez. Verdade. Fazendo uma troca, você, a Bru. Legal. Obrigada. Legal. Pessoal, a gente tem uma veia, um princípio que move, inclusive, a nossa conversa, né? O podcast, o Domcast, que é sobre as nossas raízes, né? Toda história revela uma raiz e cada raiz revela um dom. E muito se fala sobre o estado profissional. Felipe arquiteto, Mariana como design de interiores, a jornada e a carreira de vocês acadêmica e de atuação no mercado. Mas antes do ofício, da profissão, quem são vocês na raiz? Quando o Felipe não está atuando como arquiteto, a Mariana não está atuando como designer de interiores. Então a pergunta é: quem é você, Felipe? Caramba, já começou com tudo, né? Não imaginava que você iria fazer uma pergunta dessa, nem me preparei, mas... Cara, pegando um link, acho que na profissão, a gente foi numa exposição semana passada do Isaiah Weifeld, e eu já tinha ouvido ele falar sobre isso, né? E eu acho muito legal e eu tento trazer isso para minha vida também, e confesso que é difícil pela falta de tempo, né? Mas é um profissional que ele é tão multidisciplinar. E ele fala justamente sobre isso, que ele fala que ele não é arquiteto, ele está arquiteto. Sim. Né? E eu acho que na nossa vida a gente tem que ser assim também, né? Eu não nasci para fazer uma coisa só, né? Eu tenho outras... existem outras coisas que eu gosto, existem outras coisas que eu gosto de fazer, que eu me interesso, que eu curto, né? Então... mais 90% do nosso tempo a gente está lidando com o trabalho, né? Então, essa pergunta é muito difícil por isso, né? Porque o nosso tempo está muito focado no trabalho.
Mas, cara, eu sou um cara normal, eu sou um cara que gosta de esporte, vivo intensamente a minha família. Acho que o meu propósito maior é a minha família, é trazer o conforto, o bem-estar para eles, para minha casa, né? Viver um tempo de paz ali com eles. E acho que é isso. É difícil enxergar, né? Isso, a nossa essência, assim, né? É uma busca, cara. Acho que é um processo. Na vida a gente tem que, acho que buscar isso, né? Se encontrar, né? Encontrar o nosso propósito. E Felipe, você está falando da questão da família, né? O Felipe criança, Felipe quando tinha seus 7 anos, 10 anos, qual é a sua relação da infância, Felipe da infância, com o Felipe de agora, nessa sua busca? Se você encontrasse hoje, frente a frente, o Felipe de 10 anos, com 10 anos de idade, como seria essa conversa? Eu acho que o Felipe de 10 anos estaria dentro de uma obra, não é? Ele cresceu em obra, né? Como foi isso, Felipe? Você ia Felipe? se encontrar numa obra. Cara, eu acho que eu tenho os mesmos princípios ainda, os mesmos valores. Isso eu acho que é o mais importante, né? A gente manter os nossos princípios, os nossos valores. Mas talvez em relação com a arquitetura, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Então, acho que daí vem a habilidade de criar, de resolver esse tipo de problemas, né? Então, acho que desde criança eu sempre fui muito... Eu sempre tive essa habilidade, né? Ou esse interesse pelas coisas, né? Como explorador. Funciona, como funciona. Até hoje na minha família eles me colocam um apelido de metro, né? Porque eu sempre fui muito de... Vamos falar da vida real aqui, né? Eu sempre fui muito de testar muito as coisas, né? Então eu ganhava um presente, se eu ganhasse uma bola eu murchava a bola, se eu ganhasse um videogame eu desmontava o videogame. Então essa curiosidade por saber como funciona, como isso me atraía muito. Então acho que aos poucos eu fui desenvolvendo isso de montar, de fazer, de descobrir, né? De resolver. Então acho que é daí que vem a arquitetura também. Isso começa a se revelar nessa busca por conhecer coisas novas. Exatamente. Legal. E você, Mariana? Quem é você? Nossa, é difícil, Samuel. Você perguntou pro Fê, fiquei pensando, né? Mais fácil a gente falar do outro do que de nós. Se você me perguntasse quem é o Felipe, eu ficaria Mais fácil, as né? 2 horas do podcast falando quem é ele. Agora, quem sou eu, né? Bom, acho que é o que o Fê falou, assim, né? Sempre fui muito curiosa. Sempre, eu acho que, né? Até pegando um link sobre o que a gente vai falar posteriormente, mas acho que eu fui agraciada por Deus. Acho que de primeiro, né, não foi a profissão que eu escolhi para mim, mas acho que Deus já sabia do meu desejo de lá de trás. Sim. Assim como você falou, eu sempre fui muito curiosa. Eu lembro, tenho lembranças minhas com meu pai. Na época, meu pai sempre gostou muito de comprar aquelas revistas. Não sei se vocês vão lembrar, mas eram umas revistas que tinham plantas de casa. Que legal. Então, bem antigo. Então, assim, eu tenho lembranças de eu sentada com meu pai vendo aquilo lá. Meu pai adorava. Né? Não tem nada a ver com construção, mas ele gostava de ver isso, então eu me interessava. E eu sempre fui aquela criança que reparava na casa dos outros. Então, assim, eu lembro de eu ir nas casas de amigos e tudo, e de eu prestar atenção mesmo no mobiliário, nas combinações, assim, eu sempre me interessei por isso, né? Mas fora disso, né, eu sou uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã, uma amiga, então eu tento equilibrar esses pratos diariamente, de eu tentar desenvolver um papel bom em todas essas áreas, né? Então, nós somos pais do Antônio, eu sou dona de casa, eu sou esposa do Felipe, eu tenho funcionários que dependem de mim, então Sim. acho que eu sou várias versões em uma só, né? Eu sempre toco na questão da infância, né? Porque quando a gente faz um resgate ali para
para nosso processo de formação, os laços familiares, né? Eu sempre gosto de pensar nos referenciais, né? Todos nós temos referenciais na nossa infância, seja um pai, uma mãe, às vezes um professor que teve uma influência muito grande ali na primeira infância, né? E que desperta algo, né, em nós sobre algumas coisas. Olhando para essa jornada, hoje vocês têm a família de vocês, mas olhando nessa jornada, primeira infância e essas influências, quem foi a principal influência, né, na vida de vocês, nessa transição de primeira infância, adolescência, para começar a efetivamente entrar no mundo da descoberta, não só como uma brincadeira, mas como uma coisa mais de descoberta para a vida mesmo? Samuel, sem dúvida, foi meu pai. Acho que teve uma influência muito grande de quem ele foi. E é muito interessante porque meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha acho que 14 ou 15 anos. Mas, cara, eu tenho uma consciência tão grande do que é legado por conta do que ele deixou, né? E é legal porque nessa etapa da vida talvez fosse a etapa que eu mais poderia aprender com ele, né? No começo da adolescência para a fase adulta, e Deus levou ele, né? Mas o legado que ele deixou foi tão grande com as pessoas que estavam em volta dele que até hoje eu consigo aprender, né? Pelas pessoas que vêm falar comigo. Então, às vezes a gente está num lugar e a pessoa às vezes vem chorando, né? Cara, eu conheci seu pai, você é tão parecido com ele. E me conta uma história. Fisicamente eles eram muito parecidos. E me conta uma história, um caso, poxa, ele me ajudou nisso, ele fazia isso, ele era assim, ele era assado. Então, assim, mesmo que eu não vivi essa etapa da vida com ele, né? Eu aprendo até hoje com o legado que ele deixou com as outras pessoas. Então, isso para mim me marcou demais. Eu acho que acaba influenciando, mais que no profissional, né? Mas no meu caráter, na forma como eu lido com as coisas, com a vida, com a minha família. Isso me ensina até hoje. Sim. Felipe Filho, com essa referência, qual é a maior lição que seu pai te ensinou e te ensina hoje através da vida das pessoas? Eu acho que são as pessoas. Ele tinha Samuel, eu nunca cheguei ele conhecia muita gente. Sim. E eu nunca cheguei num lugar em que eu falasse que eu era o filho dele e ficasse um silêncio. A pessoa ou chorava ou falava uma história boa dele. Então, ele realmente se doava para as pessoas, ele realmente se importava. Ele era aquela pessoa que chegava num lugar e transformava o ambiente, a energia do lugar. Então, isso eu tento me espelhar nele, né? Poxa, se importar mais com as pessoas e não com as coisas. O tempo nosso é precioso aqui demais para lidar só com as coisas, né? As pessoas são mais importantes. Ele tinha esse desprendimento, esse zelo pelo olhar para o outro e não era superficial, era real. Ele realmente, quando ele estava em algum lugar, ele estava ali de fato. E eu não vivi isso. Talvez tive poucas experiências de enxergar isso e lembrar disso, mas pelo legado que ele deixou, pelas coisas que as pessoas me falam, isso me marcou demais, né? Então, são coisas que eu aprendo até hoje com ele. Legal. E eu acho que é algo que eu também quero deixar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? Então, eu penso muito nisso. É um mistério, hoje. Né? Cara, meu filho, se eu fosse embora hoje, qual visão ele teria de mim? Que legado eu deixaria para ele? Será que seria o mesmo que o meu pai deixou, né? Então, acho que isso é o que é uma preocupação de hoje, é um propósito, talvez. Sim. E você, Mari? Bom, Samuel, eu acho que pensando em referências, assim, né? Eu cresci num lar também de muito amor. Meus pais, assim, sempre foram muito carinhosos. Mas, assim, eu nasci num lar de muito trabalho, né? Então, assim, meus pais sempre trabalharam muito. E aí, quando eu penso nessa referência, até levando pro lado profissional, né? Sim. Eu fui criada para trabalhar. Então, assim, eu acho que né, quem conduziu toda a minha jornada, assim, foi
foi Deus mesmo, assim. As oportunidades sempre foram aparecendo e eu fui me apegando e fazendo dessa oportunidade a melhor pra mim no momento, né? Uhum. Mas assim, eu acho que a pessoa que mais me ensina, assim, acho que o maior professor que eu tive na minha vida é o Fê, né? Que legal. Então, assim, eu acho que a pessoa que eu mais me espelho pensando profissionalmente, assim, pensando na minha carreira, na minha família, pensando em caráter, assim mesmo, eu acho que é o Fê, sem dúvida. Acho que eu tive a honra, o privilégio de crescer, de me desenvolver do lado. A gente se conheceu muito novo, né? Então, assim, eu conheci o Fê na época que eu tinha que escolher a profissão que eu ia seguir, né? Eu tinha 16 anos. Então, eu já admirava isso nele, né? Dele tão novo, já ter tanta certeza do que ele faria da vida dele, assim, muito claro. E eu não tinha, né, esse referencial, assim. Então, eu meio que aproveitava a oportunidade que eu tinha ali no momento. Então, eu trabalhava no banco, e aí eu falava, se eu tô trabalhando no banco, eu vou ser a melhor funcionária do banco. Eu Fazer vou com subir, excelência. eu vou subir de cargo. Mas eu tenho essa dificuldade, já falei em outras oportunidades, né, de almejar algo futuro, né? Eu fui criada para eu ser a melhor naquilo e fazer aquilo no momento acontecer. Eu nunca consegui sonhar muito. Sim. E esse é o lado que o Fê traz para mim, né? Então, o Fê sempre teve muita certeza de onde ele iria chegar. Se perguntar para ele onde ele vai estar daqui 10 anos, ele sabe onde ele vai estar. Diversas oportunidades que eu falava, Fê do céu. Eu lembro da gente um dia, né, num ponto turístico, eu falei, nossa, Fê, você já imaginou que a gente ia conhecer isso de perto dele? Já imaginava que a gente já ia enxergava. conhecer. Eu já me via aqui. Eu não. Eu sonhava sempre fui com isso. Cabeça muito pequena, assim, né? Então, acho que a maior referência que eu tenho, o privilégio de dormir e acordar do lado, é o Fê. Legal. Você falando disso, eu lembro de um filme, um clássico do cinema, Dança Comigo. Tem alguns atores aí, inclusive Richard Gere e tal. E aí tem uma cena do filme em que um dos atores pergunta para a atriz do filme qual é o motivo pelo qual as pessoas se casam. E aí essa pergunta, qual é o motivo pelo qual vocês casaram? Vocês começaram muito novo, 16 anos juntos, é isso? 16 anos juntos, e eu tinha 16 anos na época. Deixa ela falar pra eu não errar aqui. Então, como foi esse encontro e se nesse encontro já tinha isso? Então, nós vamos construir a nossa vida juntos, como casal mesmo, como um só. Como Quero foi ver isso? o que ele vai responder. Samuel. Lógico que não, né, cara? Vamos lá, vida real de novo, né? A gente era muito novo. E acho que tudo começou despretensiosamente, né, cara? Só que eu acho que eu sempre tive essa cabeça, Samuel. A Má fala de você se enxergar e tudo mais. Eu acho que eu nunca comecei algo pra terminar ou pra não fazer bem feito, né? Essa visão que a Má tem. Então, quando a gente começou a namorar, eu falei, eu nunca namorei outra pessoa, né? Eu só namorei a Má. Porque justamente eu falava, cara, mas pô, que chato começar a namorar alguém e depois terminar. Não vejo muito sentido, né? Então, essa solidez, você sempre teve essa busca pela... eu falei, cara, se for pra namorar alguém, acho que eu quero namorar alguém que eu realmente goste de ficar junto, né? Sim. E assim, as coisas foram dando tão certo e o tempo foi passando e a gente foi realmente vendo que a gente se dava bem, que a gente conseguia superar os problemas juntos e tal, e foi de uma maneira muito natural, né? E eu acho que isso é legal, né? Ser natural, né? Porque tudo na vida é um processo. E lógico que não foi um conto de fadas. A gente passou por vários problemas, várias brigas, né? E tudo mais. Mas depois, né? De muito maduro, quando a gente veio trabalhar junto, hoje a gente consegue enxergar um propósito em tudo isso, né? A vida como a gente leva hoje é muito mais leve do que antes, porque acho que hoje a gente consegue enxergar um futuro, um propósito, né? Da gente estar junto. Legal. E você, eu Mari? acho que a pergunta também, Samuel, é por que nós não nos casarmos, né? Eu lembro que quando a gente foi se casar, eu tinha 22 anos na época, né? E aí todo mundo, tipo,
Meu, vocês são muito novos, pra quê? Meu, o Felipe tá confortável na casa dos pais dele, na casa da mãe dele, eu tava confortável na casa da minha mãe, tava tudo redondinho. Pra Até quê? hoje a gente fala que a gente casou com essa idade, as pessoas não acreditam. Tipo, meu, você tá grávida, tá Eu achei que eu tivesse casado novo, casei com 24. Então assim, meu, pra que vocês se casarem, né? E a pergunta que a gente falava pras pessoas era, por que a gente não se casar? Qual é o propósito da gente continuar cada um vivendo numa casa separado se o nosso desejo é estar junto, né? Então, eu acho que isso desde lá de trás a gente já tinha muito claro, de tipo, meu, é o que eu quero pra mim, por que eu vou esperar? Por que eu vou chegar numa idade... eu tenho 32 anos hoje, né? Então, era agora pra eu estar casando? Se a gente for pegar pela maioria, né? Começa a casar com 30 anos, então... E aí? E o que eu deixei de viver, né? Com o Fê? Então, não tinha por que a gente não se casar, né? Eu acho que é essa a questão. A gente não se arrepende de ter se casado tão novo, assim. Foi bom, a gente conseguiu amadurecer cedo, né? Sim. E acho que muito do que a gente vive hoje é em função dessa decisão que foi lá atrás. Acho que muito das coisas que a gente vive hoje é porque a gente conseguiu decidir muito cedo na nossa vida, né? A gente teve essa maturidade de decidir algumas coisas cedo, né? Sim. Que profissão eu iria ter, o que eu iria fazer, se eu ia casar ou não, né? Quanto mais cedo a gente atinge essa maturidade, mais cedo a gente passa a viver as coisas que a gente quer, o que a gente almeja. Sim. Vocês falando sobre isso, pegando no gancho do que a Mari falou, né? Sobre a importância de um na vida do outro. Até esse diálogo do filme, né? A Sarah, que é a personagem ali, ela fala uma coisa que é muito forte e é muito do que a Mari falou, que acho que uma das grandes bênçãos da vida a dois como casado é de que um se torna testemunha da vida do outro. Isso é muito forte. A Mari falou, o Felipe se torna testemunha. Eu comecei com ele 16 anos e já há 16 anos ele é testemunho de tudo que eu vivo na minha vida, de que eu projeto. Vocês têm o Antônio, que é mais uma testemunha da vida de vocês. Então esse legado como casal, de um como testemunha, né? Porque é o que a gente vive, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, ter uma pessoa que vive, acorda e ainda vocês têm uma jornada profissional juntos, um como testemunha do outro pro resto da vida de vocês, né? E acho que isso é o mais louco da relação do... É muito legal, porque você realmente consegue ficar feliz pelo crescimento do outro, e um pelo outro, né? E a gente enxerga isso todo dia, né? É uma troca diária, 24 horas, né? Uma troca. A gente é amigo, a gente é sócio, a gente é pai, mãe, né? Então, tem muito disso, né? As pessoas perguntam, como é trabalhar junto e tal. Vocês não levam trabalho para casa, cara? É impossível. Não tem como dividir o trabalho da casa, é tudo a mesma coisa. Você entra no escritório, no começo a gente até era assim, tentava. No escritório é assim, tal. Cara, não dá. Não, a gente acorda falando do cliente Y, do X, do A, dorme falando do cliente. Não tem como, é a mesma coisa. Não tem como você dividir, né? A gente é uma pessoa só e a gente tenta ser uma pessoa só em todos os lugares que a gente tá junto. Sim. E pensando nesse tempo todo juntos, né? Felipe, isso pode ser individual ou pode ser conjunto. Qual é o maior desafio ou dor que vocês já viveram e o que isso produziu em vocês? Seja para crescimento, para aprendizado. Dentro da vida. profissão? Da vida. Eu acho que o maior desafio foi a partir do momento que a gente realmente passou a trabalhar juntos, né? Eu trabalhava no banco, tinha minha profissão, enfim, o Fê se formou e logo montou o escritório. E aí eu tinha feito administração de empresas, enfim. E aí o Fê falou, é o seguinte, eu montei o escritório, graças a Deus tem tudo dado certo, só que eu não sei administrar. Eu sei fazer projeto, preciso da sua ajuda. E aí foi o primeiro desafio, né? Quando eu falei pra nossa família, olha, gente, eu tô saindo do banco pra ir trabalhar com o Fê, todo mundo, meu Deus, você é doida.
não vai dar certo, marido e mulher trabalhando junto não dá certo. São muito novos. São muito novos, Sim. né? A renda principal vai ser o escritório, e aí, como é que é? A gente já era casado, né? E assim, não vou falar que foi fácil, é um exercício diário, né? Mas ao mesmo tempo, não tem como dar mais certo, porque não tem ninguém que eu confie mais do que o Felipe e ele em mim. Então, assim, não tem porquê colocar outra pessoa senão nós dois, né? Então, acho que o maior desafio foi a convivência no início e a gente entender que cada um tem o seu quadrado ali, né? Então, hoje, isso é muito redondo, assim. A gente... Claro, eu opino muito no trabalho dele, ele opina muito porque, na verdade, é uma coisa só. Sim. Só que a gente tem plena convicção de que cada um tá na sua área, assim. Mas até entrar nisso, foi muita briga. Na verdade, é um desafio, né? Não deixou de ser. É um obstáculo que a gente nunca vai superar, porque são pessoas diferentes, trabalhando juntos, morando juntos. Não somos um casal perfeito, né? Então... Ninguém é, né? E no começo... Lógico, foi o maior choque, porque a gente tinha acabado de se casar, nos casamos novos, então já tinha esse choque de você, que todo casal tem, né? Quando se junta, os primeiros meses, os primeiros anos ali. E veio de brinde o escritório, o profissional, né? E assim, às vezes a gente fala isso para as pessoas também, e elas, eu imagino que elas devem pensar, mas... Qual é a dificuldade? O Felipe quer pintar a cor de vermelho, a Mariana quer pintar a cor de amarelo, e vocês entram... Não, cara... Você tem decisões financeiras, comerciais, pessoais dentro do escritório que geram embates, né? E se é um sócio normal de um escritório, aquilo se resolve numa mesa. Sim. Mas a gente vai sentar numa outra mesa à noite para jantar, né? E hoje a gente tem um filho, então foi um caminhar grande aí de pelo menos uns 5 anos para hoje a gente conseguir tocar isso numa Afinar boa. as cordas e tocar. Não, os funcionários do início ali, que tiveram com a gente desde o início, vão poder falar melhor que a gente, porque era pau. Ele me mandava embora, ele falava, sai, você tá demitida. Ou eu pedia minhas contas e ir embora, aí depois dava 5 minutos, ai, má, tem que pagar fulano de tal, porque eu entrei trabalhando no financeiro, né? E ele, tem que pagar fulano de tal, eu não sei nem a conta, não sei nem o acesso da conta. Volta, aí eu voltava. Esse ponto, né, eu acho muito legal na jornada que vocês compartilham, porque existe a relação profissional, da escolha de vocês vão viver isso juntos, mas existe também a questão da vocação, né? Eu falo que trabalhar juntos como marido e mulher, né? Eu sei porque eu vivo isso aqui. Eu ia falar isso, você vive a mesma coisa. Eu vivo isso aqui, é um processo de aprendizado contínuo, faz parte também de uma vocação. Então, você descobre sua vocação na arquitetura. É isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. A Mariana entra no universo da arquitetura junto com você no escritório, como administradora, na visão de administradora, mas já com a vocação lá de infância, de querer participar das coisas da casa, de cuidar do olhar da casa. Então, muitas vezes, eu tenho hoje esse olhar de que todos nós temos uma vocação maior, profissional, mas a vocação, ela se revela no processo, muitas vezes, de se desafiar. E foi o que vocês fizeram, né? Então, você, quando você estava prestando vestibular e prestes a decidir a formação, você já tinha essa convicção de que era como arquiteto? Já, muito cedo. Te contei essa questão da infância e tudo mais. Os meus pais sempre trabalharam com obra, então a minha família sempre esteve inserida nesse meio. E aí, muito cedo, Cara, na verdade, acho que eu tenho umas 10 respostas para falar como eu escolhi a arquitetura. Sim. Mas muito cedo eu consegui decidir isso pela família, pela uma oportunidade de emprego que eu tive também muito cedo, com 15 anos, de entrar num escritório como desenhista. Que legal. Então, assim, no primeiro colegial, enquanto todo mundo estava se debatendo, eu já acontece sabia. Muito, né? E realmente é uma decisão muito difícil.
Mas eu tive essa bênção de, cara, me encontrar. Cara, é isso que eu gosto de fazer e vou fazer, né? E pra mim foi muito fácil. E pra Má, acho que quando eu entro na jogada, eu lembro que quando a gente tava começando a namorar, ela ia prestar o vestibular e ela me chamou e falou, eu acho que eu quero fazer arquitetura. Eu nem sei se ela lembra disso, mas eu chamei ela, falei, será que você não tá sendo influenciada por mim? Porque eu já faço isso e tal. Pensa bem, né? Uma decisão importante. Você nunca... Aí eu fui até um pouco arrogante, eu acho, você nunca fez isso, você nunca lidou com isso, eu já tô minha família, parará. E ela acabou desistindo, né? E aí ela foi fazer administração e tal. E a gente começou a trabalhar junto. E mesmo assim, eu acho que eu sempre tive muito receio de trazer ela para esse processo criativo e da arquitetura em si, né? Não sei se eu tô me estendendo aqui nesse assunto. Não é. E aí, cara, eu acho que foi uma virada de chave. Ela foi se inserindo com o jeito dela, né? Eu sempre pedia a opinião dela para as coisas. Mas, cara, tem uma história interessante. Eu acho que teve um dia, ela vai lembrar disso, não faz muito tempo. Chegou um casal de clientes no escritório e, cara, eu ia atender eles acho que no final de tarde. Cara, eu já tava cansado. Não que eu não estivesse afim, mas... Seu carisma já tinha ido embora. Já, a minha bateria energia social esgotada. tinha ido embora. Sim. E eu falei, cara, eu não vou conseguir atender eles bem. E eu chamei a Má, falei, Má, participa comigo, a primeira reunião, a gente precisa se conectar e tal, você consegue bater um papo, você vem. Não. Eu falei, cara, vem, me ajuda e tal. E ela sentou na mesa. E aí começou aquele papo e tal. Falei, e aí, vocês são daqui de Marília, vocês estão pensando em construir e tal. E o cara, não, sou de fora, montei uma empresa, vim pra cá há pouco tempo, comprei um terreno, quero construir e tal. Se eu tivesse sozinho, talvez eu falaria, e aí, onde é seu terreno? O que vocês pensam? Quantos quartos, sala, cozinha? Aquele, né? Aquele bife. Ela aqui já... Que empresa você abriu? Onde você morava? Que cidade você morava? Eu morava na cidade tal, vim pra cá, abri uma empresa que mexe com isso. Eu não acredito que essa empresa é sua. Cara, eu fui lá semana passada e eu fiquei sabendo e não sei o que. Verdade. Cara, vou resumir a história. A gente ficou 40 minutos conversando sobre a empresa, sobre a vida deles. Basicamente, fizemos o briefing ali despretensiosamente. Sim. E uma hora na reunião, eu olhei e falei, cara, eu tô com uma Ferrari aqui, tô andando de Fusca, né? E aí eu falei, cara, eu preciso trazer ela mais perto, porque eu sou um excelente ouvinte. Numa reunião, num contato com o cliente, Samuel, 90% eu ouço e 10% eu falo. Mas a Má é uma excelente comunicadora. Então, quando eu vi isso de trazê-la para perto, eu falei, cara, a gente vai montar um time perfeito, né? Eu sei ouvir, eu sei captar a ideia, eu sei enxergar, eu sei entender o que a pessoa quer, mas ela sabe falar, ela sabe se impor, ela sabe vender, né? No momento ali do projeto que você precisa estender o braço, tá junto, rir, chorar, a Má é excelente nisso. Então eu falei, cara, por que não trazer ela? Mas ela não fez arquitetura e tudo mais. Cara, ela tem um dom, né? Isso. E eu demorei em enxergar isso. E aí trazer ela para perto foi fundamental para que a gente vivesse, pra gente estar vivendo o que a gente vive hoje dentro do escritório. É uma potência, né? Uma potência. Que já existia, mas que foi revelada a partir de uma decisão mesmo, né? É uma decisão, mas assim, é difícil enxergar isso, cara, porque você tem o seu ego, você tem o seu, né? É um filho que você não quer largar, você não quer dar aquilo de presente para a pessoa, você não quer soltar. Então foi um tempo de amadurecimento. Falar, cara, por que não? Por que a gente não pode dividir e tomar as decisões juntos e tal? E enxergar esse talento nela, né? Então, para mim foi um processo longo, difícil, né, cara? Sim. Mas não, essencial. E assim também, Samuel, o Fê, quem conhece, né, os nossos funcionários e tudo mais, sabe do nível de exigência do Felipe, né?
Então, acho que assim, hoje a gente tem um resultado legal do nosso trabalho devido a esse nível de excelência que o Felipe coloca em tudo. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas acham que hoje eu poder estar à frente do interiores, eu poder comandar uma equipe de interiores, foi um processo rápido, quando na verdade não foi. Então, assim, até o Felipe criar uma confiança em mim de que eu iria fazer um bom trabalho para poder sentar numa mesa de reunião com ele, já foi um processo difícil, entendeu? Porque se o Fê não sentisse que eu estivesse pronta, ele não me daria essa parte do escritório para comandar, né? Então, assim, antes de mais nada, ele falou, você vai fazer um curso, você vai se formar. Sim. Ele tem esse olhar apurado para arte, para tudo, ele tá bem à frente. Então, assim, ele me fez também me interessar por isso. Ele compartilha muita coisa comigo. Então, assim, hoje, né, eu tenho liberdade nessa área para eu comandar essa frente do escritório, porque ele confiou em mim. Então, se ele não me sentisse pronta, ele não iria me colocar numa mesa, ele não iria me dar a carta branca que eu tenho hoje, né? Sim. E, sem dúvida, assim, a minha formação foi dentro do escritório. Que legal. Então, assim, eu fui me desenvolvendo. O nosso olhar é muito próximo, assim, a gente tem as mesmas preferências, os mesmos gostos. Eu sempre tive também. Mas, assim, eu tive que ganhar a confiança dele para eu poder participar mais. As coisas foram se revelando, né, no processo, né? Eu acho que um foi entendendo o lado do outro. Né? Eu fui entendendo que ela queria, ela gostava, né? E enxergar o potencial dela. E eu também enxergar que eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono de todas as ideias e que ela vai fazer muito melhor do que eu esse papel, né? Então, você ter essa consciência, essa maturidade, essa... É difícil, é um tempo, né, cara? Sim. E falando desse ponto, o que é arquitetura e o que existe de invisível na arquitetura, mas que é essencial nela? O que é arquitetura? Samuel, a arquitetura é a transformação que a gente faz no ambiente para as pessoas. E às vezes é muito fácil transformar o ambiente, né? Mas quando é para as pessoas, aí entra o invisível, né? Eu acho que no processo criativo existem fórmulas que você consegue resolver algumas coisas muito rápido. Parte técnica. Técnica e criativa também. Sim. Porque se um cliente chega para mim com o terreno X, com o briefing, com o pedido tal, você em pouco tempo consegue resolver aquilo. Porque você já tem... Cara, esse terreno eu consigo fazer isso, sol, caminhos, vento, 3/4, cozinha e tal. Mas e quando entra a pessoa? E quando entra o sentimento? Aquela reunião que eu faria em 10 minutos e a Má fez em 1 hora? Aí tá o invisível, né? É o que a gente sente, não é o que a gente vai ver, não é o que uma foto vai mostrar, né? E aí entra tempo, entra dedicação. Eu acho que todos os profissionais que você trouxe aqui falaram de alguma forma sobre isso, né? Sim. Isso é unânime, é muito legal, cara, porque é o tempo, é o amor que a gente aplica, né, no trabalho que a gente faz. Dá para resolver rápido. O maior problema que a gente tem hoje com os clientes é isso. As pessoas querem tudo muito rápido. E a gente quer fazer o invisível acontecer, né? A gente quer puxar essa linha, se emocionar, né? Descobrir no briefing, nas entrelinhas do briefing, o que realmente essa pessoa quer. É muito difícil numa reunião de 1 hora você entender o sonho da casa da pessoa, né? Sim. Hoje talvez o maior sonho de todo mundo é construir a sua casa, né? Todo mundo pensa nisso. E em 1 hora você vai conseguir entender o que a pessoa quer, né? É impossível. Não, eu acho que também, assim, dentro disso, o nosso papel é proporcionar, o que a gente vai proporcionar para o cliente dentro daquele ambiente, né? Então, assim, é o que o Fê falou, uma fórmula exata, assim, eu pegar a necessidade do cliente e transformar isso de uma forma fria, é fácil, mas na verdade a gente impacta diretamente na vida desse cliente, né? Então, na rotina, no que vai ser vivido lá, as preferências, o que o cliente vai sentir ao chegar ali naquele ambiente, envolve muito mais do que simplesmente as paredes,
algo decorativo, né? Então, a nossa profissão tá ligada diretamente à vida da pessoa. Sim. Hoje a gente tem tem a possibilidade de morar em algo que a gente planejou, né? Sim. Então, a gente mora num projeto feito por nós, tudo mais. E por mais que a gente tenha feito esse projeto pensando na nossa família, tudo mais, cara, vivendo lá que eu vou dar forma àquilo, né? Então, assim, é até uma dificuldade nossa como design, né? Acho que pro Fê proporcionar um espaço físico é mais fácil do que o design de interiores, né? Porque eu tenho que criar a personalidade da pessoa ali dentro. Então, assim, é um trabalho que eu tenho que estar muito junto com a pessoa. Eu tenho que entender realmente a preferência, os gostos e o dia a dia da pessoa para eu refletir isso na decoração e tudo mais, né? São tantos detalhes, né, cara, que foram duas coisas que acho que mudou muito a nossa forma de enxergar e de trabalhar, né? O fato da gente construir a nossa casa e um filho, né? Sim. Muda completamente a nossa rotina e você passa a enxergar a família de outra forma. Coisas que só os pais podem dizer, né? Antes a gente não conseguia enxergar essa logística, a casa e tudo mais. E, cara, por mais que a gente se aplique e se dedique e tente entender o dia a dia real, o processo da vida de todas as pessoas, sempre vai ter um ponto que você vai, morando lá, você vai falar, cara, mas isso podia estar ali. Eu podia ter feito diferente. Eu só descobri vivendo. Essa máquina de café poderia estar aqui, que eu iria... Sabe, são detalhes bobos, mas no dia a dia acaba fazendo a diferença, né? Essas coisinhas. E é morando lá, estando lá que você vai perceber isso, né? Então, tirar essas informações, imagina, de novo, né? Em pouco tempo, é realmente um desafio. Sim. É o desafio da nossa profissão. Eu percebo assim, como eu lido com expectativa, é difícil fazer a conexão do que é expectativa e de que o que realmente a pessoa carrega como repertório de vida. Acho que é isso, né? Sim. Essa relação do tempo. Então, como que em tão pouco tempo eu vou ver tudo aquilo que a pessoa tem como expectativa do que é a casa, mas do que realmente ela deseja com a casa, o que é morar para a pessoa. Então, em que momento do ato de projetar você fala assim, não, conseguir fazer a leitura entre a expectativa no processo criativo, que isso, né, vai no briefing, mas também entra e fala, não, eu consegui fazer essa visão mais ampla do que essa pessoa traz como história, do que ela vive, se ela tem um filho, se ela tem dois ou se ela não tem, a fase de vida dela, como isso pode se transformar. Então, às vezes é um casal que tá fazendo uma casa e que daqui um ano engravida, vem filho, já muda totalmente. Como que vocês fazem essa leitura, principalmente na questão de interiores, né? Porque é bem delicado, né? Ô, Samuel, pode falar. Linkando para a parte de interiores, né? Eu falo muito para os meus clientes. Eu falo, o nosso trabalho é uma construção. Literalmente, né? Mas assim, eu não gosto de finalizar uma casa e eu ir lá numa loja, eu pegar todo o mobiliário, toda a decoração, descarregar um caminhão na casa do cliente e more. Sim. Não, é uma construção. Então, assim, para eu hoje filmar uma casa finalizada, você pode ter certeza que ela não vai estar 100% finalizada. Porque eu acho que o legal é você criar uma história com a casa, né? E a decoração principalmente. Então, você tem que contar uma história com isso. Então, algo afetivo, algo que te remeta a um momento da sua vida, algo que você trouxe de uma viagem, que você ganhou. Conta muito mais essa história do que eu ir lá e pegar algo pronto e colocar na sua casa. E acho que a casa nunca tá 100% pronta, né? Eu acho que a pessoa muda essa fase. É como você falou, assim, quantas vezes a gente fez uma casa para um casal recém-casado e de repente esse recém-casado já começa a ter um filho, aí ter 2 filhos, aí a casa fica pequena e aí a gente começa a projetar uma casa maior
e depois lá na frente essa casa maior fica grande e a gente tem que projetar uma casa menor. A vida é muito dinâmica, né? É muito dinâmico, Sim, né? o tempo todo, né? Então... Às vezes o briefing que o cliente, porque o processo de obra, né, Fê? A gente começa a atender um cliente hoje, a gente vai ficar 3 anos com esse cliente. Até esses 3 anos já mudou a vida tudo. inteira da pessoa, né? Porque realmente muda, né? A gente tá nessa constante mudança, né? E você perguntando, Samuel, como que a gente lida nesse processo criativo? E quando eu falei que eu ouço 90% e falo 10%, esses 10% são perguntas chaves que tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Mas eu vou jogar uma semente da discórdia ali na mesa que vai levantar dúvida na cabeça das pessoas. Porque eu noto que as pessoas perderam esse questionamento e essa sensibilidade do que elas querem. De como elas querem viver, como elas querem morar. Elas querem a fórmula. Sim. Eu quero uma casa assim, assim, assado, tem que ser 3 suítes, porque senão não vai vender e tal. E aí, quando você faz algumas perguntas e a pessoa começa a se imaginar ali dentro, a refletir como é a vida dela, como funciona... Trazer pro real, né? Pro real. Às vezes isso é ruim porque você vai ter que fazer inúmeros estudos para que ela enxergue isso. Sim. Então tem projetos nossos que a gente consegue resolver em uma reunião? Tem, legal. A gente acertou de primeira, bacana. O cliente já traz esse repertório muito maduro. Mas ele mesmo já assim, sabe o que ele quer. isso Difícil, acontecer. né? E tem clientes que eu sei que eu vou ficar ali 3, 4, 5, 6 estudos até que ele ou que a gente chegue no último estudo e fale, cara, realmente essa conversa foi boa, eu consegui entender o que você quis depois de muito tempo e você conseguiu enxergar o que você quer, ou que é o que acaba acontecendo, a gente voltar lá na primeira opção e o cliente realmente falar, cara, realmente, o que você falou lá no início é o que faz sentido. Então é um processo, não tem como eu enfiar a goela abaixo, você quer isso, você precisa disso. Eu prefiro muito mais fazer o cliente entender e se perceber e falar, cara, eu acho que eu quero isso, o meu dia é assim, a minha casa tem que ser assim, eu sou essa pessoa, eu preciso ajudar ele a se enxergar. Acho que esse é o meu papel. Trazer o mundo até da descoberta, né? Dele descobrir coisas que ele gosta no processo de construção, né? Exatamente. Você, né, a gente que conhece, né, mais a trajetória de vocês amam viagens, né? E o tanto que a relação de viagens aumenta o repertório, não só profissional, mas para a vida de vocês. Você acha que o fato das pessoas perderem um pouco também essa relação do... Aquilo que eu vivo como experiência da minha vida, do dia a dia, impacta a forma como eu vivo hoje? Porque assim, eu percebo que muitas pessoas, elas vivem muito tempo fora de casa por conta de jornada empresarial e viagem, tudo isso. Mas espera aí, tudo aquilo que eu vivo fora, a casa também tem que ser refletir um pouco desse repertório de tudo que a pessoa vive. Sim. Você acha que as pessoas hoje, elas têm essa consciência? Ou você acha que... Eu acho que é assim também, né, Fê? Eu acho que muitos clientes no briefing trazem experiências de viagem que eles gostariam na casa deles, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas também têm mais essa bagagem de viagem, acho que é algo mais comum, mais acessível, então acho que as pessoas viajam muito e elas trazem muito isso para as reuniões, assim. Tanto que a gente tem a experiência de uma casa que a gente fez aqui em Marília, que é uma casa bem marcante, assim, que foi um casal que todo ano vai para Itália, numa casa, e eles gostariam que a casa deles aqui remetesse a essa casa. Memórias, né? E então, para eles poderem viver essa memória que eles têm uma vez ao ano nessa viagem, no dia a dia deles. E também... acho que hoje é muito acessível, então as pessoas procuram muito, chegam com muitas referências, então eu tenho o lado bom e o lado ruim, né? A pessoa chega com muita referência e que talvez não se aplique ali, né? Na realidade dela. Então acho que é o que o Fê falou, a gente tem que ser um bom ouvinte e tornar viável, né? Entender ali que caminho ela quer tomar, né? Mas as pessoas estão mais preocupadas com isso, acho que depois da pandemia mudou muito isso, né? Você fala de viagem, eu acho que as pessoas antes viajavam para tirar uma foto, a maior preocupação delas era tirar uma foto naquele ponto turístico tal.
Hoje elas querem conforto, elas querem ficar num bom hotel, elas querem ter uma experiência, elas querem no avião ter uma poltrona melhor. Sim. Então a experiência parte do conforto. Elas não querem sair de casa para viver algo menos do que você não quer dormir numa cama menos do que você tem em casa. Então as pessoas também estão reparando nessas questões fora, né? Fora de casa e trazendo essas referências. Eu fiquei em tal hotel, eu visitei tal lugar, comi em tal restaurante. Então isso é legal, né? É muita referência boa, né? Que as pessoas trazem. Ô Felipe, essa consciência, agora pensando mais numa relação do próprio ser, você entende que o ser humano é um ser espiritual? Então essa é a primeira pergunta. E o que ser espiritual impacta nesse tipo de percepção? Tudo. A gente com certeza a gente é espiritual, né? E o que é a percepção, né? O que é esse sentir, o que são esses sentimentos que a gente quer ter dentro de casa ou dentro de um espaço, né? Eu acho que é espiritual, né? A gente é muito mais que esse corpo, né? Isso é passageiro demais, né? Sim. É pouco tempo que a gente quer ter aqui, que a gente vai ter aqui, né? Então essas experiências que a gente tem no dia a dia, numa viagem, acho que é totalmente espiritual, cara. E de todas as experiências, a gente falando do espiritual, de todas as experiências que vocês vivem, o que vocês definem? O que é ser espiritual na íntegra? O que é viver essa espiritualidade? O que é viver essa espiritualidade dentro da minha profissão, na vida? É um processo, cara, de autoconhecimento, né? De você se descobrir. Tem coisas que excedem o nosso entendimento, né? A gente vai passar nessa vida e a gente não vai entender. Mas acho que o legal da vida é esse, cara. É o processo de você ser curioso e buscar se transformar, ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, ser muito mais do que um arquiteto ou uma designer de interiores, né? Isso é muito passageiro, né, cara? É muito pouco isso, né? Eu não posso deixar o meu ego tomar conta de mim e eu viver apenas pela minha profissão. Pô, é muito pouco isso, é muito raso, né, cara? Por mais que eu vou embora e talvez as minhas obras vão ficar aqui muito mais tempo do que eu. Sim. É muito pouco, cara, né? De novo, acho que é a conversa que a gente teve lá no começo, né? O importante são as pessoas, né, cara? Esse é o desafio. Eu tô longe de ser essa pessoa, né, que eu tô falando aqui, de talvez me preocupar e me doar e tudo mais, mas é essa busca que a gente tem na vida, né? Nos mínimos detalhes, de tentar ser alguém melhor, né, cara? Eu acho importante também, né, a gente criar uma sensibilidade, né? Então, acho que a partir do momento que a gente também está sensível, a gente se permite viver mais, o que a gente tem de extraordinário para nós. Ter essa sensibilidade também no ouvir, no falar, no entender qual é o nosso propósito, estar disponível, né, para aquilo que nos surge ali, né? Acho que a gente tá ligado 100% no íntimo dos nossos clientes, né? Então, não só nos clientes, mas também na nossa vida pessoal, mas a gente estar sensível para as situações que acontecem ali também, né? O que o Fê falou, a gente viver além da arquitetura e do design de interiores, né? Essa estrutura, eu penso sempre em uma estrutura de valores. Tem uma ideia antiga, muito antiga, que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o homem é um ser espiritual que busca um ponto de referência daquilo que é prioritário, daquilo que é o eixo existencial maior na vida, e existe aquilo que é periférico, que está em segundo plano. Então, o que é central, o que é periférico. E essa
essa abertura, você falou do ego, né? Assim, eu estou disponível, Mari falou sobre isso, estou disponível para me abrir para essa descoberta. Então, qual é o eixo central da minha vida? Então, isso é o que me move e todo o resto é periférico. Então, sobre o ser espiritual, né, eu acredito que todo ser humano, conscientemente ou inconscientemente, ele é espiritual, porque ele define aquilo que é central e aquilo que é periférico. Às vezes ele nem sabe, ele descobre no processo de jornada. Sim. Né? Então, quando vocês falam sobre essa disponibilidade, eu acho que tudo começa aí. E é esse estado de reconhecimento, de falar assim, não, eu não sou perfeito, isso é ponto. Eu me abro para conhecer coisas novas, quero descobrir coisas novas, mas dentro disso tudo, o que permanece? Então, se hoje, Felipe, Mariana, não existisse mais escritório, vocês falam assim, não vou fazer mais arquitetura, não vou fazer mais interiores, o que sustenta tudo que vocês são? Qual é o eixo da vida de vocês, do Antônio? Aquele momento em que vocês fecham a porta do escritório, vocês voltam para casa e vocês têm aquele momento de falar assim, isso é o que existe de mais importante na minha vida e que nenhuma experiência de viagem, nenhuma experiência de sucesso profissional pode assumir o lugar daquilo que é primordial para vocês. O que é isso? Isso que você falou. Acho que Deus e a família, né? São as coisas mais importantes da nossa vida. Muito mais do que o trabalho. Por mais que 90% do nosso tempo é trabalhando, mas não é a coisa mais importante da nossa vida, com absoluta certeza. Né? Esses momentos, eu acho que você mencionou, que são... Poxa, a gente está vivendo uma fase... Cara, é uma fase tão legal, né? Nossos filhos têm a idade próxima. Sim. E é legal quando você começa a sentir saudade de alguma coisa que está acontecendo, né, cara? Você olha... Ontem a gente estava deitado e a gente olhava uma cena e a gente falou, cara, não pode acabar isso aqui, né? Vamos filmar? Eu falo, não vamos nem filmar, porque vamos viver isso, né, cara? Então, cara, isso é Deus, né? Deus permite que a gente viva coisas extraordinárias na nossa profissão, na nossa vida, mas nada vale a pena, nenhum elogio vale a pena, nenhuma casa maravilhosa ou uma ideia genial vale a pena se você não conseguir chegar em casa e ter paz, ter tranquilidade de que você não tá fazendo um bom trabalho, mas de que você tá se transformando numa pessoa melhor dentro de casa, no lugar onde ninguém te vê, né? Onde ninguém te elogia. Acho que a paz que excede todo o entendimento, né, cara? Eu acho que é muito nítido, assim, pra nós, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa família, de que tudo foi permissão de Deus, planejamento de Deus, foi feito, planejado, pensado por Deus, assim, né? Porque realmente tem situações em que a gente se vê vivendo algo que, cara, sem a permissão de Deus, é algo que excede mesmo aquilo que a gente imaginou, planejou. É muito bom, eu acho, assim, também a gente poder viver algo sabendo que foi planejado e pensado por Deus, né? Então, sem dúvida, assim, eu falo pra todo mundo, o nosso melhor e maior projeto é a nossa família, né? Acho que se hoje, como você falou, se a gente não tivesse mais o escritório, a gente ainda assim seria muito feliz e realizado por a gente ver que a gente tem uma família, de que a gente consegue enxergar o cuidado de Deus, de que a gente consegue viver realmente aquilo que Deus planejou para nossa vida. Eu acho que é maravilhoso, acho que a gente é realmente agraciado por Deus, por saber que a gente hoje vive aquilo que Deus planejou para nós, né? Eu acho que é muito triste você viver sem um propósito, sem um porquê. Eu acho que a gente, a hora que acorda de manhã, a gente sabe o porquê a gente tá levantando, né? Eu consigo olhar pro lado, ver o meu marido, ver o meu filho e falar... Cara, se nada
mais existisse, se eu tivesse eles aqui, eu acho que já é o maior motivo para eu levantar e ter alegria, né? Na nossa profissão, o ego é muito inflado, né, Samuel? Então, as pessoas, por terem um certo poder, né, sobre o que a gente falou, uma influência sobre a vida do cliente, acho que ultrapassa talvez uma linha ali de achar que ele que comanda, né? Porque realmente a gente tem uma influência direta sobre a vida da pessoa. Então, a gente vê tantas queixas de clientes que sentam na nossa mesa de reunião e que falam, cara, eu tive uma experiência com um arquiteto em que eu não pude expor o que eu queria, né? Eu simplesmente tinha que aceitar a ideia dele e ponto. Quando, na verdade, a gente não é um professor de Deus, assim. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o ego, como o Fê disse, com o elogio, saber aceitar um elogio, mas entender de que a gente é muito mais do que aquilo, que a gente não é só aquilo, né? Então, acho que existe uma diferença aí entre... E que eu posso aprender com aquela pessoa que está ali na minha frente, né? A gente tá pronto para aprender, né? A gente não é o dono da professor razão. De Deus, não. A gente tá ali para fazer algo juntos, né? Acho que muitas vezes isso se ultrapassa. Acho que como a gente também lida com estética, né? O ego fica muito inflado. Então, várias vezes, é um exercício diário a gente se lembrar de que a gente não é aquilo. A gente está naquilo, mas nós não somos aquilo, né? Sim. Para mim, vocês tocaram no ponto, acho que ponto nefrálgico, ponto chave da coisa. Porque vocês não têm só uma ideia de Deus. Vocês estão falando de uma relação de Deus como uma intenção de governança mesmo. Então Deus governa a vida de vocês, e Deus não é só uma ideia abstrata, não, Deus está com vocês. Então você falou do ego, né? O amor, só o amor pode desfazer o ego. Só a relação genuína de amor, que é a relação de reconhecimento de que Deus é amor. Então Deus em nós essa relação, é a relação mais pura que a gente pode ver de amor. Existem várias formas de amor, vários tipos de amor, mas o amor que desfaz o ego é esse reconhecimento diante de Deus que nós somos criaturas finitas, imperfeitas, cheia de expectativas futuras, de lembranças passadas, e falar assim, não, peraí, eu sou um ser humano, sou criatura, mas diante de Deus, desse reconhecimento que a Mariana falou, o nosso ego começa a se abaixar, e a gente se abre para um processo de autoconhecimento e de jornada que, sem o amor e de conhecimento do outro, de que sem essa relação de amor genuína, a gente não consegue acessar. A gente parece que fica numa camada muito superficial. Quanto mais próximo de Deus a gente está, dessa relação de amor, mais profundo a gente vai descendo nessa superfície de esmagar o ego. Então, esse ponto, esse reconhecimento, esse lugar da família de vocês, de falar assim, não, é um cliente, mas ele tem uma família, tem uma história, eu tenho uma família em casa. Existe a minha relação de vida que ultrapassa a relação do que eu vou entregar para ele num papel. É o que a Mariana falou. Então, esse reconhecimento dessa relação, ela é realmente genuína quando ela gera impacto na vida das pessoas, mas ela realmente cria um eixo existencial para a nossa vida. E isso é maravilhoso. E assim, cara, na prática, né? Às vezes a gente fala aqui e tal, e talvez as pessoas não conseguem entender na prática como isso funcionaria, né? Mas esse amor que você fala para despir o nosso ego é o amor menos romântico que existe. Porque na verdade nada mais é do que falar assim, cara, eu não sou o dono da razão, eu preciso abaixar a minha bola e eu preciso ouvir aqui. Por mais que a minha ideia ou a minha solução possa ser o que vai resolver, peraí, deixa eu respirar, vou ouvir. E cara, se precisar gastar um tempo ali, eu vou ter que gastar. E se precisar abrir mão, eu vou ter que abrir. E é difícil isso, né?
numa profissão que você cria, você manda, você desmanda, você impõe, né? A profissão te dá essa liberdade. Então, na prática, foi aquilo que eu comentei no começo também. O cliente às vezes chega com um pedido, você fala, cara, isso aqui não tem nada a ver, não vai funcionar. Mas, pô, eu vou bater na mesa aqui, vou colocar ferro e fogo, né? E pode ser até que eu consiga, ou eu vou fazer esse cara entender, ou eu vou entender o lado dele, né? Vamos conversar, vamos gastar mais 1 hora, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, sim, né? Aí levando para a profissão, cara, tem projetos de novo que demoram 1 semana, tem projetos que demoram 2 meses, porque ou eu preciso entender o seu lado, ou você precisa entender o meu. E aí a gente vai ficar aqui. Eu tô disposto a ouvir bastante aqui, né? É isso que eu falo pro cliente. Até a gente se entrar nesse eixo. E isso é uma consciência de que o trabalho, ele é uma das principais manifestações espirituais. Sim. E por que eu... Sem dúvida. E por que eu falo isso? Quando Deus cria o homem lá, coloca o homem no jardim, Deus coloca o homem na relação do trabalho antes de qualquer outra relação. Deus coloca o homem no jardim para cultivar o jardim. Então já existia ali uma relação de trabalho muito forte na relação do ser criado. E aí, quando se tem essa consciência, não, por que eu trabalho? O meu trabalho é o quê? Então, é entregar o belo, a estética? Sim, mas é mais. Então, é entregar e cultivar, às vezes, ideias e valores e propostas que vão impactar a vida dessa pessoa por anos. Então, esse estado de consciência de se abrir e falar, não, peraí, o meu lugar aqui, como você mesmo disse, é de semear, eu estou aqui também como um semeador de descobertas. Isso é... Na verdade, a gente está servindo aquela pessoa, né? E aí entra o princípio de servidão. Cara, eu tô aqui para servir ela, não para impor algo a ela, né, cara? Isso muda completamente o jogo. E eu acho que o respeito ao trabalho das outras pessoas também. A gente está falando aqui da relação nossa com o cliente, mas a relação minha com os outros profissionais, cara, eu também acho de extrema importância, né? A relevância que cada profissional tem para que aquilo que eu comecei a pensar seja executado, é muito importante, cara. E aí eu não posso diminuir ou eu não posso colocar numa escala de importância o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o marceneiro, o eletricista, porque um depende do outro. Então, se eu também chego numa obra, né, e acho que eu vou mandar fazer, desfazer, peraí, cara, existe o trabalho de outra pessoa ali, eu preciso enxergar isso, né? Primeiro, eu sei fazer o que ele tá fazendo, né? Não. Sim, os papéis, né? Vamos ouvir, né, o que ele tá fazendo, como faz. Às vezes as soluções melhores são eles quem dão. Exatamente. Que é eles que vivem, né? Aquilo. Sim, o dia a dia, né? Essa troca eu acho mais interessante. Se você não tiver aberto para essa troca, você vai perder muito, cara. Muito o ego, mesmo. Mais uma vez, né? Você deixar o ego de lado e... Porque a gente aprende muito em obra, em escritórios de outros profissionais, né? Esse bate-papo com outros arquitetos, com outros engenheiros, com o pedreiro, com o eletricista, com o pintor. A gente vai aprender ali na prática, né, cara? Na vida real. Sim. Felipe e Mariana, perspectiva de futuro. Então, o Felipe tem um encontro com o Felipe daqui 30 anos. Qual é a principal lição nesse tempo? E o que o Felipe daqui 30 anos vai dizer para o Felipe de hoje? Ou o que você quer que esse Felipe daqui 30 anos diga para você? Cara, Samuel, profissionalmente, talvez pareça até arrogante, mas eu acho que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Então, eu não coloco limites na minha perspectiva profissional. Sim. Eu me importo mais com o lado espiritual. Eu acho que daqui a 30 anos
eu não sei onde eu vou estar profissionalmente, né? Eu projeto grandes coisas, mas isso não toma tempo na minha cabeça, nem preocupação. Porque eu me empenho demais para que isso aconteça. E isso depende de mim, né? Mas, pessoalmente, cara, eu quero continuar cercado de amigos, de boas pessoas. E talvez essas pessoas possam falar que eu sou um péssimo arquiteto, mas eu quero ouvir que eu sou um excelente pai, um excelente amigo, uma excelente pessoa, né? E não é fácil, é difícil. Esse processo é longo, né? É desafiador, é uma né? transformação. E você, Mari? Eu acho, claro, concordo totalmente com o Fê, né? Eu acho que da parte profissional, eu acho que daqui 30 anos vai ser consequência daquilo que a gente está fazendo agora, do que a gente está plantando agora. Diferente do Fê, eu tenho sim dificuldades de pensar tão longe. Eu me desafio a isso, mas assim, mais do que do meu lado profissional, né? Eu penso como eu vou estar, eu, Mariana, como a Mariana de hoje vai conseguir, a Mariana de daqui 30 anos vai olhar para a Mariana de hoje e ver que o que a gente chegou lá foi algo construído a partir de hoje, né? Então, acho que daqui 30 anos eu tô construindo hoje como vai ser, né? Então, meu maior desejo é que eu consiga olhar e ver que o que eu impactei na vida das pessoas, né? Sobre o que elas vão falar sobre mim, as pessoas próximas a mim, né? Sobre, pegando o link do Fê com relação ao pai dele, né? O meu maior desejo é que o meu filho veja o legado que eu deixei para ele, que aonde eu não esteja, o que as pessoas vão falar de mim aonde eu não esteja, né? Sobre como as pessoas vão pensar de mim sobre aonde eu não esteja, o que vai ser falado, né? Eu quero que o meu filho sinta orgulho da mãe que ele teve, né? Que eu consiga ter construído mesmo um legado para ele, sabe? Com a minha família, com o meu marido, com os meus funcionários, que são pessoas que estão ali diariamente com a gente, né? Eu me importo muito sobre como eles estão se sentindo e como eles enxergam a gente, né? Essa relação que a gente tem, o meu cliente, como ele vai estar vendo a Mariana, se mais do que, Samuel, a gente fazer algo grande, né? Ai, nossa, eu pretendo fazer uma obra de 2.000 metros. Não, eu quero saber como o cliente do 50 metros se sentiu também, né? Porque a impressão que ele tem é a mesma que eu quero que o meu cliente de 2 tenha, né? Então, acho que é isso, assim, sobre como eu vou ser além da minha profissão, né? Eu acho que profissionalmente a gente trabalha para fazer algo grandioso, a gente trabalha para fazer algo impactante, mas pessoalmente é um desafio muito maior, né? Essa jornada. E de tudo aquilo que vocês já viveram como família, você, o Antônio e a Mari, qual é a maior bênção para vocês no viver em família? De tudo aquilo que vocês vivem juntos. Pode ser uma coisa simples, que às vezes ou pode ser um momento que marcou vocês. Samuel, são os pequenos momentos, cara. A gente acha que a vida vai ser uma viagem ou... A gente Legal fica a gente falar esperando um sobre momento isso, né? certo, né? A gente também vê muito isso no escritório. A gente acha que a vida vai tomar sentido, que a gente vai ser feliz quando a gente construir a nossa casa, mas é o lar, cara. É ali os momentos mais simples, é o que a gente viu ontem com o Antônio, de estar deitado na cama, de ouvir uma risada, de tomar um café da manhã juntos, de conseguir fazer o que a gente gosta, além do trabalho juntos. Não é fazer a viagem mais absurda, não. Sim. É a gente conseguir pegar o carro e ir para algum lugar aqui perto, passar um momento juntos. É disso que a gente vai lembrar, não é? Não é a viagem, é a companhia, né? É isso. Legal. Eu acho, e assim também, levando pro profissional também isso, Samuel, eu me sinto, mais uma vez, né, muito privilegiada por poder fazer algo que eu gosto ao lado da pessoa que eu amo. Então, assim, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande da gente poder
trabalhar com aquilo que a gente gosta, com a pessoa que a gente gosta. Então, assim, eu sinto muito orgulho quando eu vejo uma obra nossa pronta, que eu e o Fê a gente consegue olhar e sentir prazer naquilo, sabe? É muito gratificante a gente poder terminar algo que a gente sonhou junto, que foi executado da melhor forma e que o cliente tá feliz, né? Esses dias um cliente chamou a gente e falou: queria que que vocês fossem jantar em casa, puxa. Que legal. Meu, é tão legal, porque assim, ó, é um processo tão difícil, né? Meu, são 3 anos ali, 2 anos de uma obra que cara, mexe. A gente vê famílias, assim, infelizmente, a gente já viu famílias que acabaram durante uma obra. Sim. Então, assim, a hora que você consegue concluir aquilo, sabendo que, meu, por mais que tenham tido desafios, o cliente está satisfeito, o cliente está feliz. Eu sinto prazer em entrar na casa nova. Ontem mesmo eu vivi essa experiência. Estava chegando na minha casa, um cliente nosso se mudando. Legal. Aí eu parei o carro, entrei lá, falei: eles são vizinhos nossos, sejam bem-vindos, tal. Cara, aquela alegria deles ali de viver algo novo, sonhos novos, né? É o que o Fê falou, às vezes o cliente acha que ele vai ser feliz a partir dali. Mas o que ele vai viver, a gente tá vivendo isso, né? A gente se mudou recentemente pra nossa casa. E, cara, quantas vezes a gente se pega parado assim, falando: cara, que delícia, é o nosso lar. O meu filho virar pra gente e falar assim: mamãe, a nossa casa é linda. Mamãe, eu amo a minha casa. De você chegar num final de semana. É isso, entendeu? É uma linha muito tênue, né? Disso que eu falei, das pessoas colocarem uma expectativa de que a casa vai transformar a família delas. Na verdade, não é isso. Mas, por outro lado, também é muito legal participar de algo que vai ser uma ferramenta para que isso aconteça. É isso. O Antônio, final de semana, você fala: filho, vamos sair, vamos no clube. Mamãe, eu não quero, eu quero ficar na minha casa, sabe? Então, isso é motivo de alegria para ele. Poder proporcionar isso para ele é muito bom, né? E vocês poderem também florescer e frutificar nesse sentido na vida, da pessoa falar assim: meu, eu tô vivendo um momento tão novo, um sonho, e de que ela vai viver as memórias dela como família e desse momento do dia a dia, né? Onde a vida acontece, isso é valioso. É muito legal. A gente acaba virando amigo de... A gente tem que até... Tem hora que a gente tem que ficar menos legal. Cara, porque senão a gente cria uma relação muito forte. A gente comentou muito isso no evento que a gente fez no final do ano lá na chácara, né? No escritório que a gente tá construindo. Porque a gente quer trazer as pessoas pra perto. E, cara, vamos fazer um churrasco, vamos jantar em casa essa semana. E a gente não tem fim de semana... Pra tanto cliente que a gente quer levar pra casa. E porque é legal, uma relação que acaba ficando muito íntima, né, cara? É muito legal. É muito... o que você falou, a gente acessa algo muito pessoal do cliente, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, Samuel. Ontem, a hora que eu tava na casa desse cliente, é o que o Fê falou, às vezes as soluções para tamanhos de terrenos não tem como fugir muito. Então, a casa desse cliente ficou muito próxima, assim, em termos de planta, tudo da nossa. Mas na hora que você entra, você vê que é outra atmosfera, porque a vida que funciona ali dentro é diferente da vida que funciona na minha casa. É verdade. Então, por mais que seja próximo, é diferente. Então, assim, você vê uma necessidade sendo atendida ali, eles felizes com algo simples, assim, as crianças felizes com o próprio quarto, que antes não tinham, e agora podem ter. Que legal. Então, assim, é muito legal. Legal. A gente tem um privilégio, assim, de trabalhar com algo que a gente ver gosta. essas cenas, né, cara? De ver essas cenas, de impactar diretamente na vida, né? Que legal. Bacana. Gente, é isso. Show. Muito legal essa troca, né? De saber que o que realmente move a vida de vocês realmente são as pessoas, né? O amor de vocês por aquilo que vocês fazem, que realmente é genuíno, né? Não é... A gente caminha junto com vocês, sabe? Tanto que vocês se doam nessa jornada e esse estado de alegria mesmo, né? De falar assim, não, eu não só estou feliz pelo que eu faço, mas de deixar outras pessoas felizes, né? Então, muito legal ouvir de vocês, né? E que isso seja preservado mesmo na vida de vocês, né? Que esse seja combustível profissional e que o Antônio também... Colhe os frutos, né? Exatamente, colhe os frutos, cara, como um legado. Bacana. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. Com certeza vão ter outros bate-papos desses sem as câmeras, né? Toda vez que a gente vem aqui é um podcast. Mas obrigado, cara. Muito legal a iniciativa da gente bater um papo, conversar, ouvir outras pessoas também. Isso é essencial, porque às vezes se cria uma imagem, né?
da gente ou de outros profissionais. E, na verdade, poxa, todo mundo tem outro lado para contar, né? História, né? Histórias. E acho que é isso que fica, né, cara? É isso. Obrigado. Obrigada, Samuel. Obrigada por esse espaço. Acho que é muito... É o que o Fê falou. É muito legal a gente poder também se sentir em casa aqui, né? Pra mim, eu adoro que o cliente venha até a loja, né? Pra ele também sentir o que a gente sente quando tá aqui, né? Mais do que especificar um produto, né? É a gente, como você falou, né? A gente poder atingir ali o íntimo dele. Então é tão legal quando a gente traz um cliente aqui, senta nessa mesa, famosa mesinha verde, e toma um café e conversa sobre algo, assim. Eu acho que é muito legal a iniciativa do podcast, porque você tá tornando público as conversas que já acontecem aqui dentro, né? É isso. Bacana, obrigado mesmo. Deus abençoe vocês sempre. Amém, obrigada.